Pronto. Deu certo? Camila, vocês estão me ouvindo? Deu certo, Cá, pode falar. Então tá bom. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento especial de celebração do mês da terapia floral. Hoje, em especial, primeiro dia da primavera, também teremos algo muito especial. Meu nome é Kátia Pereira, eu sou vice-presidente então da SP Flor, e em nome da associação eu gostaria de agradecer a Thalita por essa oportunidade que nos concedeu e a Camila, né, por ter organizado toda essa palestra. Bom, a terapia floral e a salutogênese. Uma palestra promovida pela Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo, SP Flor, em parceria com os Florais de Saint-Germain. Para tanto, receberemos Thalita Margonari Lazuri. Thalita é arquiteta de formação, pesquisadora e administradora do Laboratório dos Florais de Saint-Germain, terapeuta floral, pós-graduada lato sensu em terapia floral, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Interdisciplinar, IEP, pela Unibahia e pelos Florais de Saint-Germain. Ela possui curso de aprofundamento em antroposofia e é membro da IUMAB, órgão internacional regulamentador da bioeletrografia diagnóstica, reconhecida pelo Ministério da Saúde da Rússia. Aprofundou-se na pesquisa sobre a terapia floral em 2003, após voltar da Rússia, trazendo para o Brasil o aparelho GDV, com o qual tem comprovado as suas experiências. Ministra cursos e palestras pelo Brasil e pelo mundo, dividindo sua teoria quanto à origem e à atuação das essências florais. Nessa palestra também nós teremos a participação da doutora Camila Marques da Silva, médica veterinária, psicanalista, practitioner dos Florais de Saint-Germain, presidente da Comissão Pedagógica da SP Flor e mestre em Reiki. Então, para falar sobre a terapia floral e a salutogênese, Thalita Margonari Lazuri. Ai, boa noite a todos. Gratidão, Kátia, SP Flor, pelo convite, pela palestra de hoje à noite. É uma semana que antecede, estamos próximos do aniversário do Dr. Bach, né? A abertura da primavera. Então, assim, é realmente uma felicidade. E agradeço a Camila pela moderação, por me ajudar nessa palestra de à noite. Eu vou te citar, Camila, muito interessante, uma frase que uma vez você comentou num curso que nós estávamos dando juntas e me tocou muito. Então, faz parte da palestra e mais tarde a gente até pode debater esse assunto, ok? Então, vamos lá abordar o tema da salutogênese e a terapia floral. Esse nome, né? Deixa eu só mudar aqui a minha tela, peraí. Isso. Esse nome, salutogênese, que nome é esse, né? Um nome complicado, mas é um nome, é uma nominação muito utilizado pela fisiologia. Então, nós vamos agora entender que eu vou citar outro nome também muito utilizado na fisiologia, que é a homeostase. Então, você pode trocar para mim, Camila? Vamos começar pela homeostase para chegar daqui a pouco na salutogênese. A homeostase é um processo pelo qual o nosso organismo ele precisa ter para manter as condições internas necessárias para a vida. Esse termo ele foi popularizado pelo Dr. Walter Bradford Cannon em 1932, quando ele escreveu um livro chamado The Wisdom of the Body, que é a sabedoria do corpo. Então, o que ele citava ali? Da importância de todos os nossos órgãos, né? De todo o nosso corpo, ele está trabalhando em equilíbrio para que esse nosso ambiente interno esteja sempre funcionando de uma maneira similar, igual,
que seja estático esse processo, né? Então, é uma estabilidade para o corpo conseguir manter as suas funções adequadamente. Então, qualquer ação que chega para desequilibrar, né, o corpo vai e novamente se regula, né? Isso se chama autorregulação. Então, se a gente corta o dedo, o corpo vai, cicatriza, né? Se de repente na nossas alguma célula é gerada com alguma alteração, né? Como um câncer, por exemplo, a gente tem as células killers que são enviadas para reparar essa célula e matar essa célula cancerígena, né? Então, existe uma sabedoria, por exemplo, no timo, que faz uma triagem, né, desse nosso pelotão de elite que cuida do nosso corpo. Então, quando a gente está equilibrado fisicamente, emocionalmente, tudo flui na nossa vida, né? Então, esse mecanismo, essa condição de equilíbrio, ela pode também ser pensada no âmbito do campo emocional, não só na parte física, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa palavra, meu marido utiliza muito, né, o Dr. Valdemar Castro Júnior, da homeostase, que é manter o nosso corpo, né, em equilíbrio dentro da saúde. Então, é importante a gente também ter uma autopercepção de como a gente reage a tudo que vem de fora, né? Se vem algo para me abalar, como que eu vou lidar com essa situação fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E quando eu falo de espiritualidade, na verdade, eu não estou entrando no assunto da religião, mas sim pensando numa conexão com algo maior que dá sentido para a minha vida, né? Então, assim, eu preciso ter equilíbrio. Não adianta a pessoa ser só espiritualizada, não cuidar da parte física. Não adianta a pessoa só pensar em cuidar do corpo se ela não tem um cuidado com o seu campo emocional. Então, a gente precisa pensar nesse equilíbrio do todo, para que a gente se mantenha saudável. Então, em 1932 veio o Dr. Walter Cannon trazendo, né, essa definição e depois, pode trocar, Camila, por favor? A gente vê em 1939 o Antonovsky trazendo a definição de salutogênese. Isso também é uma fala do meu marido, que eu adoro, sempre que ele fala da salutogênese. O que é a salutogênese, né? Esse termo que Antonovsky trouxe para a gente, ele nos traz uma percepção, na verdade, de como que, na verdade, a gente tem que se perguntar quais razões, o que pode nos manter na saúde, né? Então, houve uma quebra de paradigma quando ele trouxe essa nova percepção nas ciências da saúde, porque antes as pessoas só buscavam a razão de alguém estar doente, né? Por que ele adoeceu? E nunca se parou para pensar em o porquê, o que nos mantém saudável. Então, é uma mudança muito grande, né? E ele nos traz, assim, com muita força, que nós temos os recursos internos, os nossos recursos que são pessoais, para lidar com essa situação, né? Então, dentro de nós temos vários recursos que nos auxiliam para a recuperação de qualquer questão, qualquer dificuldade que surge na vida. Tudo bem que nós temos excelentes ferramentas terapêuticas, como a terapia floral, para nos apoiar nesse processo, porque afinal nós somos seres humanos, né? Nós sentimos luto, sentimos tristeza. Então, se chega uma má notícia ou uma pessoa sofre um bullying, né? Como que a gente vai reagir? E cada um reage frente a essas dificuldades de uma maneira totalmente diferente do outro, né? Então, quando eu estava citando a Camila, algo que me marcou muito num dos cursos que nós demos juntas, a Camila tem um curso que são os florais de Saint-Germain para os animais e para os seus tutores, e que ela citou que o animal,
quando ele passa por alguma dificuldade ou ele tem uma dor, algo passa com ele, eles têm uma capacidade muito grande de adaptação, né? E qual que é a diferença em relação ao ser humano? Porque nós, na verdade, a gente tem o pensar muito forte. Então, se algo surge, a gente fica com uma preocupação muito grande, a gente fica muito com a cabeça lá no futuro, pensando, tentando controlar algo que ainda não ocorreu. E os animais, eles não têm isso, né? Eles simplesmente se adaptam. Se algo acontece, eles vêm e se adaptam. Então, eu gostaria que vocês parassem para pensar nisso, por exemplo, porque a gente tem esse costume de ficar com a mente ali no futuro, né? Problema. E se acontece isso? E se me despedem, né? Se eu perco o meu trabalho? Então a mente fica muito no e se e faz disso um problema. Então tenta trazer para o presente. Agora, no momento presente, eu tenho um problema, isso que eu acho que é um problema lá no futuro, ele é um problema para mim agora? Né? Então, se o problema não existe agora, né? Nesse momento, você só está projetando, talvez isso venha a ser um problema, você está, primeiro, perdendo energia, perdendo a sua luz, né? E vibrando para que isso venha a acontecer, porque na verdade você está conectado com esse problema. Então, isso é um grande problema. Não faça, não crie um problema, algo que ainda não é um problema no momento presente, né? Mas voltando, então, ao Antonovsky, que recursos, né, internos, que recursos são esses que nós temos para trabalhar? Você pode trocar para mim, Camila, por favor? Peraí só um pouquinho, deixa eu mudar aqui na minha tela. Então, esses recursos que o Antonovsky traz, eles vêm fazer um sentido, eles vêm, como que eu posso explicar? Na verdade, são esses recursos que ele vem falar que nós temos, né? Eles vão nos auxiliar na superação das dificuldades, mas eles estão dentro de um sentido de coerência. O que é isso, Thalita, né? Então, quando eu tenho um problema, eu vou ativar minhas forças externas em ser persistente e confiante e estruturar essas forças dentro de mim em cima de três pilares, né? 3 componentes, que é a capacidade de compreensão, primeiro, né? Compreender a causa do processo que eu estou passando. Eu sei que isso pode parecer muito mental. Antes de eu continuar, vou até trazer um exemplo de algo que me chocou muito. Um dia eu estava com a Josiane Roque visitando lá em Mato Grosso do Sul uma maternidade, na verdade, uma UTI neonatal. E o que me chocou muito foi que eu vi uma mãezinha do lado de fora, né, da incubadora, e ela chorava. E eu pensava assim, será que ela não está percebendo que ela não está levando, né, o amor, a confiança, a força, né, a energia que o filho dela está precisando naquele momento, né? Ela só está doando a tristeza e a dor que ela está sentindo. Então, ali eu percebi que ela não tinha compreensão da dimensão de todo aquele processo, né? Eu falei, gente, como que eu posso ajudar essa mãe? Porque, primeiro, se ela está ali com uma outra energia, ela vai conseguir, né, ajudar muito mais esse bebê. Então, isso me tocou muito. Então, a gente tem sim como ativar esses recursos internos para nesses momentos de maior desafio que nós temos na nossa vida, né, a gente conseguir passar por aquele processo, né? Vai ter o sofrimento, mas eu vou lidar tendo uma compreensão daquele todo, né? O que está acontecendo, o porquê, qual que é a causa. Então, a capacidade de gestão é o mais importante, né? Então, como eu vou lidar com essa situação que chega? Então,
é uma entrega, assim, de você ter uma percepção se tem o outro, principalmente quando existe essa relação eu e o outro, né? Um processo de luto, um processo de apoio numa UTI, uma pessoa muito doente. Então, você tem que ter uma capacidade de gestão, né? Isso é muito forte. E também essa capacidade de investimento que ele cita aqui, tudo que eu vivencio é uma experiência. Isso vai me trazer uma experiência, pode ser uma experiência dolorosa, né? Mas eu vou conseguir me manter persistente e confiante, porque às vezes eu paro para pensar por que as pessoas não curam, por exemplo. Por que elas não curam? Muitas vezes elas só estão preocupadas ali. O que está acontecendo? Onde eu falhei? Onde eu errei? Ficam buscando culpados, buscando desculpas. A mãe, provavelmente, ali numa UTI neonatal, ela está se culpando pelo processo do filho. Ela que gerou aquela criança, né? Então, assim, fica dentro desse looping, né, de tristeza, de energia, e ela esquece qual que é a intenção dela. Qual que é o resultado que eu quero desse processo, né? Então, precisa mudar, né? Perceber que a gente precisa ter ali uma intenção para buscar um resultado. Então, quando eu tenho uma intenção, uma realidade criada, eu vou ter um resultado, né? Isso é o foco no resultado. Então, a terapia floral, ela tem tudo a ver com esses termos da fisiologia, que é a salutogênese, que é a homeostase, porque nós temos, né, essa força interior, recursos internos para buscar buscar toda a nossa força, né, toda a nossa energia para ter a gestão desse processo que a gente está vivendo, que muitas vezes chegam, né, demandas muito pesadas, e a gente dá conta, né, desse processo em si. Então, pode mudar para mim, Camila, por favor? Então, aqui a gente tem, né, o slide da terapia floral. Por quê? Na verdade, a gente então está passando desse ponto do Aaron, que ele traz que a gente não tem que mais ter foco na doença. E essa frase, gente, era a frase do Dr. Bach, né? Quem assistiu, né, a palestra da própria Beth com a Camila, ele traz muito isso, né? Que hoje em dia, essa visão das práticas integrativas e complementares é ter um conceito básico na saúde, né? Não mais na doença. Então, a gente tem que parar de pensar somente em ficar tomando floral ou usando qualquer prática integrativa e complementar para ficar tratando sinal e sintoma, né? E buscar o que? A promoção, a manutenção da nossa saúde. Pensar nela como preventivo, né? E não esquecer que é importante ter essa congruência, coerência, né? Com a minha intenção, porque eu tenho eu vou buscar ali um resultado que para mim é fundamental, e eu preciso ali ter uma potencialidade, né, que vai estar manifestada, alinhada com uma intenção, tem foco, força, um vetor de atuação em tudo aquilo que eu estou desejando naquele resultado, né? Então a terapia floral tem isso com uma força enorme dentro dela. Cada essência floral, ela vem ali com uma intenção, uma força, né? Um vetor de atuação. O terapeuta floral, quando ele cria um buquê floral, também ela está ali com uma força. Então, mas muitas pessoas perguntam, mas Thalita, eu vou abrir mão, quando o cliente me traz uma queixa, eu vou abrir mão de sinal e sintoma? Eu falei assim, não, gente. Né? Pode trocar para mim, Camila? Sinal e sintoma, na verdade, eles são importantes porque eles vão nos mostrar, né, que existe uma mensagem, porque todos, olha só esse slide, né, nossos corpos, eles contêm a nossa história,
né? Que está escrita em tudo que a gente já vivenciou, nossos relacionamentos, nossas experiências de vida. Então, tudo que a gente já pensou, já viveu, passou pelo nosso sistema biológico e nós ativamos uma resposta fisiológica, né? Isso a gente pode ver muito forte também na epigenética, porque a gente já sabe que a gente tem, às vezes, pode ter um gene que tem uma potencialidade dentro da gente, é uma potência que está ali. Mas eu posso ler esse gene ou não? Sou eu que determino isso, é o meio que determina, né? Antigamente eu questionava muito, nossa, mas e filhos, por exemplo, crianças adotivas, se são filhos, por exemplo, de pessoas que são drogadas, né? Como que vai ser uma pessoa que adota uma criança dessa? Se ela vem com este gene, não quer dizer que esses genes sejam ativados num lar amoroso e harmônico. Então, a epigenética, ela mostra que o meio é muito mais importante do que o gene. Então, essa criança, ela pode vir, né, ser acolhida com todo amor, todo carinho e superar essa marca que os genes estão trazendo, né? Então, mas quando a gente tem uma doença, é muito importante a gente perceber que mensagem essa doença está trazendo, porque muitas vezes é um voltar o olhar para si mesmo, né? Então, você já parou para pensar quando você para se escutar? Quando você para se escutar? Normalmente é quando você tem uma dor. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional. Você para o que você está fazendo, você para a sua vida, né? Se sente uma dor de dente, você sai correndo para ir aonde? No dentista e para o que está fazendo. Então, não vamos esperar este momento chegar, né? Nós temos a terapia floral para isso. E é muito interessante que hoje mesmo gravei um vídeo com o Valdemar para falar sobre TPM e a gente teve um questionamento ali que a gente parou para pensar, mas espera aí, né? Tem mulheres que têm momentos da vida que elas têm uma TPM mais forte, outros momentos não, mas por quê? O que acontece isso? E foi algo que o Valdemar comentou, que na verdade a origem, né? Que vem causar os desequilíbrios hormonais é a própria energia da pessoa. Se ela está equilibrada, a TPM ela pode vir assim bem sutil, ela não vai causar desequilíbrios, né? Tensão pré-menstrual. Mas se ela tiver em desequilíbrio, ela pode causar assim arrasos, né? A pessoa fica descontrolada, irritada, ou depressiva, enfim, tem vários sinais aí de mudanças de humor. Então, a pessoa, quando ela está equilibrada, ela fica bem, a vida é mais leve, é mais fácil, né, ser vivida. Então, nos florais de Saint-Germain, a gente tem, né, um floral, que eu falo que é o floral de bolsa, que é o emergencial, né? Então, se eu não estou tomando nenhum floral para nada específico, o emergencial, ele está no meu dia a dia, para me manter centrada, equilibrada. Porque porque às vezes a gente não espera, as demandas chegam e você tem que estar com a sua estrutura interna, né, com os seus recursos internos ali disponíveis para você enfrentar esse processo. Se você já está com vários problemas, como que você vai suportar mais uma coisa que chega, né? Então, vamos nos trabalhar. Você pode trocar, Camila, por favor? Dr. Edward Bach. Tem uma frase, né, muito forte dele, a doença do corpo, né? Então, que essa doença, normalmente, ela vai se manifestar no corpo no último estágio, né? E que essa manifestação é resultado de um conflito entre o nosso eu espiritual e o nosso eu mortal. Então, quando o Dr. Bach cita isso, você pode trocar mais um slide para mim, por favor? Vem muito forte também a questão do materialismo, né? Que isso eu acho que está muito presente hoje.
existe um movimento da simplicidade vindo, né? Ser simples não é uma questão de ter carência ou faltar algo. Eu acredito que isso está muito relacionado ao que de fato precisamos para ser feliz, né? Então, nesse slide a gente tem esses dois pesos, né? Do eu espiritual, a gente tem a nossa alma, a nossa essência, o nosso ser, né? As virtudes que nós temos, que valores são esses. Essa é uma parte de conexão que está bem relacionada com o nosso propósito. Mas a gente tem aqui na Terra, né? A nossa personalidade em desenvolvimento também. E que às vezes vem cobranças, né? Eu tenho que ser, ou eu sou o que tenho. É algo que fica muito identificado com a matéria, prazer imediato, né? Meus vícios. Então, são dois pontos que às vezes a nossa personalidade acaba nos desalinhando com a nossa alma e com a nossa essência. Então é importante a gente prestar atenção no ser e não só no ter ou tenho que ser, né? Então às vezes são cobranças que nós fazemos que às vezes nem estão alinhadas com o nosso propósito, com a nossa essência. Então prestar atenção nessas demandas. Mas falando em algo mais palpável, né? Por exemplo, em algum problema mais físico, né? Alguém pode chegar e falar assim, mas Thalita, por exemplo, eu não engravido, não consigo engravidar. Então, uma queixa assim mais física, a gente tem que parar para pensar, né? O que pode ser que está acontecendo com essa pessoa, né? Que tipo de problema? Já foi no médico? Já viu se é um problema fisiológico, né? Se é um problema, né, na mulher, no homem? Então, se não é, se o médico fala, olha, tá tudo bem, então vamos analisar o que está acontecendo. Então, ver o processo de biografia, a vida, como foi esse ninho, esse núcleo familiar, porque às vezes a pessoa, ela teve um núcleo familiar tão desarmônico que ela pode rejeitar alguma característica do seu pai, da sua mãe, né? Uma mãe alcoólatra, um pai que foi muito violento, né? Ou talvez trazer um tabu, talvez sexo para ela seja pecado. Então tem que ver as crenças familiares. Então, assim, eu falo, o trabalho do terapeuta floral, gente, não é fácil, não é fácil. Ele tem que investigar questões endógenas, internas da pessoa, questões, forças externas, né? Tudo que permeia essa pessoa, desde a sua concepção, para encontrar esses pequenos nós que a gente fala, né? De esses desalinhamentos, digamos assim. Então, não é fácil o processo do terapeuta. Por isso que é muito importante o terapeuta floral sempre estudar, buscar recursos, porque ser terapeuta floral, gente, não é só indicar floral. É você ter uma percepção ampliada do outro. É uma arte, a arte de tocar a alma humana, né? Então, eu acho fantástico acho fantástico essas iniciativas como a SP Flor, que vem trazer, assim, várias percepções, várias falas de várias pessoas que ampliam a nossa percepção do outro, né? E os cursos, gente, são muito importantes para isso, tá? Então, vocês que estão aqui assistindo, comentem no chat ou depois comentem no vídeo que recursos vocês utilizam para perceber o outro, né? Porque tem pessoas que simplesmente fazem a condução terapêutica assim tradicional com a conversa, mas tem pessoas que utilizam outros recursos. Tem gente que utiliza astrologia, numerologia, iridiologia, pêndulo. Então, façam seus comentários que eu quero depois dar uma analisada, ver que recursos que vocês mais utilizam para ampliar essa percepção do outro, né? Eu gosto muito dos setênios da antroposofia, que a gente tem uma nuance bem definida das fases da vida, né? Eu acho fantástico também. Então,
Comentem para mim. Você pode passar, Camila, por favor? Então, da terapia floral, o que eu acho fantástico é que a gente consegue trabalhar o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento. Mas eu não estou falando desse autodesenvolvimento para o egocentrismo, para o autocentramento. É uma busca de elevação de consciência, onde eu passo daquele momento de querer controlar tudo, ter o controle de tudo, e simplesmente eu passo a perceber que tudo está certo, eu vivo na perfeição divina, né? Algo está passando, tem um porquê, e eu simplesmente aceito, né? Eu tento parar de controlar. Eu acho que esse é o grande segredo, sabe? Então, a terapia floral, ela tem um potencial dentro dela que vem modular o nosso campo de energia, ajustar a nossa frequência, equilibrar o nosso conteúdo informativo. Aqui a gente tem uma foto, Killian, de uma gota do floral coronário, né? Que apareceu até a coroa, que é um floral que vem desobstruir o chakra coronário, trabalha várias questões como agitação interna, e até a pessoa que não consegue, por exemplo, ter o controle sobre o seu mental, mas no termo da demência mesmo, sabe? Então, a terapia floral, eu sou suspeita para falar, mas eu acho ela fantástica para a gente se trabalhar com profundidade, mas não só apagando fogo, né? Aquele trabalho do autodesenvolvimento. E eu quero trazer o próximo slide, que é um slide que eu peguei emprestado aqui da Luciana Chamas, da Healing Herbs, que eu gosto muito, né? Se você tiver qualquer dificuldade para escolher o seu próprio remédio, porque, gente, a gente precisa se trabalhar. O terapeuta floral muitas vezes esquece, né, de cuidar de si mesmo. O autocuidado. Ele sai cuidando da mãe, do marido, dos filhos, dos pacientes, do cachorro, dos gatos, da casa, da vizinha, do pessoal do trabalho, mas ele não se cuida, não se cuida. Então, uma dica aqui. Se você tiver qualquer dificuldade em escolher o seu próprio remédio, pergunte-se quais as virtudes que você mais admira nas outras pessoas, né? Ou quais as falhas que você chega e fica apontando no outro, porque é algo que te causa uma aversão, né? Mas são essas falhas que você mais odeia nas outras pessoas, que são as mesmas que, na verdade, você tenta corrigir dentro de si mesmo, tá? Porque se elas estão lhe causando aversão, é porque elas ainda vibram dentro de você. Então, pense nessas qualidades ou nessas questões que você mais tem aversão para escolher a sua essência floral, ok? Então, passem desse processo, além de indicar essências florais, né? Ampliar a sua percepção do outro, trabalhar sempre, se autotrabalhar para vocês se manterem em equilíbrio. E, gente, é aquilo que eu falei, é o campo físico, né? A gente tem que prestar atenção, a mente e o espírito. Não adianta você focar só em um ponto e não trabalhar os outros. É o todo. Por isso que as práticas integrativas, elas é uma percepção do nosso todo, em todos os campos, ok? Troca para mim, cá, por favor. Então, só para trazer um pouco dos florais de Saint-Germain aqui, uma das principais ferramentas do terapeuta floral é a intuição. Porque quando você se conecta com o outro, que ele traz uma queixa, né? Se você está conectado com o seu eu, se você está inteiro, se você está em equilíbrio, né? Pelos campos mórficos, você já se conecta com o outro, com a outra, com a queixa. Você não precisa estar presente, né? Como está dando certo, como estão dando certo os atendimentos virtuais? A gente se conecta, a gente da mesma maneira, virtualmente, tá? Então, se você precisa desenvolver em você o sexto sentido, nós temos 3 essências florais que são fantásticas para isso, que é a índica,
a begônia e o algodão, né? A índica, por exemplo, ela vem ativar o chakra frontal, que é o nosso terceiro olho, ali a sua percepção, a percepção extrasensorial, para conseguir identificar no outro o que o outro, às vezes, não verbaliza. Então, aquela pergunta-chave que você consegue identificar a causa do problema. Você você analisa sinal e sintoma, mas você sai desse foco em só pensar nisso, porque você, como terapeuta, você tem que ver a causa daquele processo, né? Então, se você precisar desenvolver essa percepção extrasensorial, essas 3 essências que eu citei, elas estão dentro da fórmula espiritualidade e meditação. Nós temos algumas fórmulas que elas são situacionais, né? A gente tem um foco, um vetor de atuação, e essa é justamente para você conseguir trabalhar a sua percepção extrasensorial, a conexão com o seu oráculo interno, seu silêncio interior. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Você troca mais um slide para mim. Então, e todas as ações que você for ter, todas as escolhas que você faz, verifique se ela te aproxima ou se ela te afasta da luz. É muito fácil você ter essa percepção e saber se você está indo de encontro ao seu propósito ou se afastando do seu propósito. E isso, gente, a gente aplica a tudo, né? Até uma escolha de uma alimentação saudável ou não saudável, né? Se o meu propósito é fazer uma dieta, ter uma dieta mais saudável. Então, qual que é meu propósito? Isso está me levando ao meu propósito ou me afastando, né? O propósito é como se fosse a luz. Então, trabalhe a sua luz interior, se equilibre e vibre isso para as pessoas que estão à sua volta. Agradeço a participação de todos nessa palestra e agora a gente vai abrir, né, Camila, para perguntas. Você quer comentar alguma coisa, Cá? Nossa, gente, tá, muito obrigada aí pelo aceite do convite. Uma honra ter você aqui representando a terapia floral, os florais de San Germano SP Flor. E só reiterar uma coisa que a Thalita disse em relação à salutogênese, o quanto é importante nós nos focarmos a dádiva do momento presente. Dr. Bá trazia, né, que a doença é curativa. Ela faz a gente voltar para a nossa alma e sair um pouco do nosso ego em desequilíbrio. Não inflar tanto ele, mas trazer para o momento presente. Então, ele traz até numa das frases que ao amanhecer, todos os caos de ontem acabaram e é dada uma nova oportunidade. Então, a preocupação com o futuro é uma coisa que existe sim, mas que a gente possa se focar no momento presente. E é interessante, até reiterando o que a Thalita falou, a terapia floral vir como promoção de saúde, profilaxia, para que a gente possa ter luz o tempo todo. E quando houver uma desarmonia, nós já estejamos prontos para isso. Então, gratidão, tá, pela sua palestra. Eu vou ver aqui se temos algumas perguntas, tá? Então, eu vou ir falando para você responder. Então, vamos lá. Coloquem, por favor, as suas perguntas no chat. Então, aqui a Elaine Reginaldo está comentando, como a Neide diz, a doença é uma oportunidade de explorar e de conhecer sua personalidade, tá? Você quer comentar alguma coisa? Elaine Reginaldo trouxe uma frase da Neide, querida, dos Florais de San Germano. Abre seu áudio, tá? Não, é exatamente isso, né? Porque a personalidade, quando a gente consegue ter essa percepção da personalidade, a gente também dali vai ter essa percepção da doença que está causando problemas com a personalidade e depois conectar com a alma, né? Mas é exatamente isso. A doença é uma oportunidade, infelizmente, mas ela é uma oportunidade. Aqui eles estão respondendo sua pergunta, né? Quais são as técnicas que eles usam junto, ó. Beatriz falou que tem usado muito a mesa radiônica. A Andréia Guarizo falou radiestesia, formulário de anamnese.
o tabuleiro de Chanok, né, tá? Que a gente tem bastante amor, assim, pela Kiki Ortega, que criou esse tabuleiro, trazendo vários recursos, né, para trabalhar como uma das ferramentas. Aqui, ó, a Daniela de Franco, conversa e percepção, ela usa o Reiki, a terapia multidimensional. Nossa, até, Daniela, eu conheci recentemente uma terapeuta que trabalha com a terapia multidimensional. Passei pela terapia com ela e achei fantástica a forma de lidar. Então, assim, tá vindo aí com a corda toda, muita força. E acredito que traz muita harmonização aí com o floral. Não sei se você quer falar alguma coisa, tá? Do que elas comentaram aqui. Abre seu áudio, não? Não, eu tô lendo aqui o chat, né? Agradecendo os comentários e vendo realmente que existem várias ferramentas que elas usam, né? Radiestesia. Minha mãe não saía de casa sem o pêndulo, por exemplo. Né? A neurociência, a Beth comentou que foi buscar na neurociência, né, conhecimento para entender as emoções humanas, a Ana, as constelações familiares, o Reiki, né? Então, assim, para ver como, gente, nós podemos ampliar a nossa percepção com vários cursos, né? Então, assim, busquem sempre ampliar essa percepção do outro. Eu acho que isso é o mais importante. Hoje em dia, eu estou fazendo pós-graduação em arte-terapia, né? A Camila também, né, Cá? Então, é uma maneira também da gente trazer essas informações do inconsciente, que a gente consegue fazer essas leituras, né, nos processos artísticos, mas... E você vê até que ponto você consegue, né? Eu estava conversando com a Thalita hoje, né? O quanto os pacientes estão vindo com uma demanda maior. O que antes era uma coisa simples, às vezes só um cursinho não dá. Então, eu fui estudar, fazer a pós na Unifesp, cuidados integrativos, finalizei a psicanálise para ter embasamento para unir o floral. Então, isso que eu tô achando bem legal. A Maísa comentou aqui, viu, tá? Conversa, anamnese e olhos nos olhos, né? O quanto é importante a gente realmente lembrar do que é terapia, ser terapeuta. Nada mais é do que se inclinar para o outro. Na hora que o outro está falando, que a gente possa... Até eu brinco que a gente sonha aquilo que ele está falando, né? E deixa a nossa biografia de vida, os nossos valores, né? Tá fora da sala para poder entender o que ele está trazendo, sem julgamento. E aí escolher o buquê. Então aqui, a Maís, olhar nos olhos, perceber a forma do olhar das pessoas, as emoções. Eu tô lendo aqui o chat, gente, que eu sei que algumas pessoas não conseguem ver, tá? Mas depois eu vou pedir para aqueles que quiserem falar. A Melissa falou, né? As ferramentas também metafísica, neurociência, fisiologia bioenergética, que o Valdemar, né, tá até legal você falar. Ele dá um curso fantástico de fisiologia bioenergética. Não sei se você poderia falar um pouquinho aqui, já que a Melissa citou. Então, o curso de fisiologia bioenergética, ele traz um conhecimento para o terapeuta que às vezes ele não domina muito o corpo humano. Então, muitas enfermidades, elas aparecem em determinados pontos do corpo. Então, a fisiologia bioenergética, ela nos traz recursos, conhecimento para entender o porquê daquele ponto, que padrão está por trás, né? Então, é fantástica a leitura dele. Ele traz a explicação da fisiologia e a fisiologia bioenergética. Então, assim, só passando assim rapidamente, a gente sabe, por exemplo, que o medo abala o rim, né? Então a gente vai associando. Como terapeuta floral, se você recebe uma pessoa que tem problema renal, você não vai simplesmente dar um floral para o medo, mas na verdade, como terapeuta, a sua ação vai ser perguntar: você é uma pessoa medrosa, né? Você teve ou vive em um ambiente, ainda mais se for uma criança que é muito violento. Então, que tipo de violência que você fica com medo internamente, né? Então, assim, então são recursos de você entender o sinal e o sintoma e como terapeuta que perguntas como que eu vou agir por trás para tirar a informação que eu preciso, né? O BioWell, né, a Flávia comentou, é excelente também. O BioWell é um equipamento que faz a leitura do campo bioenergético, a bioeletrografia. Trabalhei muitos anos com o BioWell, né? Na minha época era o GDV, Gas Discharge Visualization, que é russo,
Mas, assim, a gente tem uma percepção do campo energético. E, às vezes, a pessoa, eu não sou vidente, ela está se vendo nesse campo bioenergético. E ela vê, meu Deus, preciso mudar. Então, é como se ela tomasse a vida nas próprias mãos quando ela vê o campo dela e a necessidade de mudança, né? A Andrea Da Sandra, tá? Ela tá perguntando o que é arte terapia. Então, Sandra, arte terapia são estudos que a gente vai ter um pouco de estudo de psicologia, do Jung. Existe a arte terapia com foco junguiano, tem arte terapia com foco antroposófico, mas assim, são recursos que você aprende de aplicar recursos artísticos através de colagem, pintura, escultura, argila. E dependendo do material que você trabalha, você vai liberar determinadas expressões que a pessoa vai se colocar naquele trabalho artístico, ela vai desenvolver um processo artístico em cima de um tema e você vai avaliar este processo, entender algumas questões do inconsciente que a pessoa não consegue conectar, assim, ter consciência, mas que ainda estão pendentes a serem trabalhados dentro dela. Então, quando a gente vê um trabalho artístico, o arte-terapeuta, ele utiliza esse trabalho como recurso de leitura do outro, né? Crianças que não podem verbalizar, trabalhar adultos com demência, idosos, né? Assim, a gama é muito grande, tá? É como se ela usasse, é como se ela materializasse as dores dela na arte? Pode ser isso. Na verdade, assim, às vezes são questões que ela tem consciência e às vezes são questões que ela não tem consciência. Então, às vezes, simplesmente, eu, por exemplo, quando comecei o curso, eu falava, contar um conto, contar uma história. Eu achava isso pode ser um pouco infantil, mas se você para contar um conto, a pessoa escuta aquela história, que é curta, tem tantos elementos ali. Então, de repente, nessa história tem uma montanha e uma ponte. Você pede para ela desenhar uma montanha e uma ponte, né? Por trás, esses símbolos, eles são muito fortes, mas conforme a expressão dela, aquele desenho, ou um trabalho de argila, ou um trabalho de aquarela, vai vir algo ali que a pessoa precisava externar. E é impressionante os resultados. E cada um se coloca de uma maneira totalmente diferente do outro, né? Quem que citou aqui o trabalho? Deixa eu só posso complementar uma coisinha Sim, só? claro. O que é interessante, Sandra, a gente perceber da arte-terapia é o recurso somatosensorial. No fundo, pelo que eu tenho percebido, a gente vai ter acesso à nossa criança interior, que tem o olfato, o tato, o ouvir, o ver. Então, tudo isso junto vai trazer para nós terapeutas o que está acontecendo internamente com esse nosso paciente. Que aí pode ser uma dor, pode ser um trauma, pode ser uma situação presente naquele momento. Então, a gente pode usar vários recursos e cada recurso vai ter uma função. Então, a argila vai ter uma função, o lápis de cor outra função, o guache outra função, o pastel outra função, a colagem. E aí a gente pode, assim, expor de todos os materiais para poder ajudar o paciente. Acredito que é isso, tá bom, Sandra? Deu? Deu, obrigada, viu? Gratidão. Imagina. Aqui a pergunta da Elizabeth, tá? Ela tá perguntando assim, Thalita, importante nos cursos de terapia floral, com foco nessas visões filosóficas e não só na percepção da indicação das essências. Você sente necessidade dos cursos serem estruturados nessa linha, na linha filosófica, tá? Abre seu áudio, por favor. Acho que fechou. Não, eu não entendi a pergunta. Ela falou que nos cursos da terapia floral, eles têm o foco mais na parte da prescrição e na preocupação da indicação das essências. Ela está trazendo a parte filosófica. Se você acha que é importante os cursos terem a estruturação também na base filosófica. Não sei se a Elizabeth, se a gente entendeu sua pergunta, se você está aí. Eu acho que foi isso. Não, eu acredito assim. Que a gente tem que ampliar, né? Não pode ser só indicação de floral. Eu falo, o terapeuta floral, ele não pode ser só uma pessoa que fica indicando floral.
ele tem que ter uma percepção do que está por trás de tudo, né, que está passando. Então, se a pessoa traz uma fala, eu não tenho tempo. Então, não adianta só indicar os florais que vão trabalhar, né, o tempo, que é lisiandra, gloxínia, para eu... Não, a gente tem que ir além disso, né? O que está por trás dessa falta de tempo, as prioridades, que habilidades eu preciso desenvolver. Então, são muitas questões que tem que ser... Eu acredito, é que tem vários tipos de cursos, então, assim, é muito importante a gente buscar os cursos que vão ampliando, né? Que vão além só da indicação de floral. Tem que ampliar. Exato. Quando a gente começou lá atrás, quando, por exemplo, a minha mãe começou a dar os cursos dos florais de Saint-Germain, as pessoas já vinham de outros cursos, ela não se preocupava muito com a formação, o preparo daquela pessoa. Então, era um curso mais voltado para a indicação dos florais de Saint-Germain. E isso foi... quando eu assumi os cursos, eu comecei a perceber que a demanda começaram a chegar muitas pessoas. Primeiro contato com a terapia floral era com florais de Saint-Germain. Eu falei, gente, eu estou sendo irresponsável em manter o modelo da minha mãe. Tenho que ampliar isso. Então, a gente foi oferecendo, além do curso básico intensivo, outros cursos que vão ampliando, né? Então, fisiologia bioenergética, as fases da vida com antroposofia, né? Que outros cursos, Camila? Foram tantos que a gente foi oferecer. Workshop prático. O Enneagrama agora, que vai Enneagrama agora, o seu dos tutores, né? Que vai vir o curso dos florais de Saint-Germain para os seus animais e seus tutores. Então, assim, a gente tem que ir ampliando, Eu acho muito importante. Obrigada, perfeito. De nada. Aqui é a pergunta da Giovana, tá? Ela tá perguntando assim, para quem está começando, que conselho você dá para se sentir mais seguro em relação aos atendimentos? Muito excelente pergunta. Como começar, né? Porque às vezes falta essa insegurança, eu ainda não sei, né, como fazer as indicações. Eu passei por isso, viu, Giovana? Logo no meu início, eu fiz um curso básico intensivo com a minha mãe. Aí veio toda aquela informação do monte de floral, eu ainda não era terapeuta floral, e logo recebi um convite para trabalhar na Unifesp com transplantados renais. Eu falei, gente, eu não posso abrir mão dessa oportunidade. E aí eu achava, se o problema é só problema renal, a fórmula vai ser igual para todo mundo, né? Doce ignorância. E não é assim. Porque, na verdade, cada um tem uma história por trás daquele processo. Então, foi minha grande escola, tá? Mais a Camila, né? Vários outros professores, Ana Luíse, a Maísa, né? Tem professores aqui que eles têm grupos que quando eles dão um curso básico e intensivo, eles mantêm algumas... quem que tá aqui? A Elaine, né? De Geusa. Então, são professores que eles mantêm alguns grupos e eles têm, como se fosse um treinamento. Fala do seu grupo, Camila, de estudo. A gente tem um grupo de estudo dos florais de Saint-Germain todas as quartas, até tem algumas que fazem parte do grupo que estão aqui, inclusive a Gi. E é interessante que a gente discute 2 casos todas as quartas-feiras, trazendo a tríade floral e trazendo essa troca. Então, a gente traz um caso e a gente vê o quanto de coisas que estão escondidas e como cada terapeuta pensa numa forma. E, no final, a gente chega num trio grupal, que todas acabam chegando num consenso. Então, é uma oportunidade. Eu sei que a Elaine também tem o grupo dela, a Maísa, a Ana Luísa, a própria Digeusa. Então, cada professor vai formando aí a parte. Aqui eu faço um grupo vivencial online, todas as quartas, até aqueles que quiserem. Mas é uma coisa bem legal para troca. O que eu percebi, que até conversando com a Thalita no começo, é que os terapeutas florais acabam ficando muito sozinhos. Então, assim, não tem essa possibilidade de troca. Você faz a sua e, às vezes, você pode ter 20 anos de terapia floral e ficar confusa. O que eu vou usar? Então, eu acho que é interessantíssimo essas reuniões. Até parabenizo a Kátia pela iniciativa junto à SP Flor, para que a gente possa realmente se unir e partilhar. Então, acho que é isso, tá? Isso. E aquilo, né? Às vezes, muitos terapeutas começam com os familiares, né? A gente começa com pessoas que a gente conhece.
Então, assim, é um processo. E eu não tinha vergonha, gente, no início, de atender com um livro do lado. Então, eu sempre que vinha um caso, eu ia lá. Eu ficava lendo. Então, e o livro até hoje faz parte da minha vida. Eu tenho 300... Ó, vou mostrar aqui minha câmera. Olha aqui meus livros. Eu tô sempre com um monte de livro do meu lado. Eu tô sempre estudando, né? Então, a gente não para, né? E eu gostei muito aqui do que a... Aí eu perdi, gente, tem tanto... A Flávia comentou aqui, ó, só um comentário. A salutogênese seria ter a coerência com pensar, agir e fazer. Exatamente, né? Eu sou o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, o que eu, né? Tudo que eu reflito fora é o meu interno. Então, essa coerência. Desculpa, dei uma cortada aqui no assunto que a gente estava levando, mas eu achei muito interessante, porque vão entrando os comentários aqui no chat. Olá, a Sandra está perguntando como fazer parte desses grupos, Camila. Nos florais de Saint Germain a gente tem um chat, né? Tem o chat, mas a gente não tem muita troca. A Camila tem troca. Eu vou deixar o meu número, quem quiser entrar em contato, pode entrar, né? Também tem a Elaine Reginaldo, Ana Luísa, Digeuza, Maísa. Deixem seus números também, se vocês tiverem grupos assim. O meu é todas as quartas-feiras à noite que a gente faz os encontros, tá bom? Então, vão ser super bem-vindas. Até na página dos Florais de Saint Germain, o grupo que a gente tem, né? Florais de Saint Germain, eu fiz a condução 3 meses, acho que 4 meses eu fiz condução semanal de casos clínicos no YouTube também. Então, vão ser super bem-vindas aí para a gente poder partilhar. E Elizabeth, não se sinta sozinha. Nós estamos aqui, tá? E a internet, ela tirou as fronteiras, tá, gente? Então, super bem-vindas. E sintam-se abraçadíssimas hoje. Aqui no chat, tá? Acho que acabou. Alguém mais tem alguma pergunta que queira falar? Pode abrir seu microfone devagarzinho, um a um, né? Ou levanta a mãozinha aí para que vocês possam falar. Alguém? Alguém gostaria de contribuir? Não? Não? Então, acho que não. Então, eu vou convidar, eu não sei se a Beth ou a Kátia, para falarem um pouquinho da SP Flor, do nosso curso de formação que vai estrear. Então, gratidão, Thalita, pelo aceite. Minha irmãzona, assim, é uma honra. Eu que agradeço, gente. Foi uma delícia estar aqui com vocês no meio da semana. Deixa eu dar a palavra para a Kátia. Gente, eu estou encantada. Nossa, que delícia. Muito legal, gostei muito. Nossa, anotei muito aqui, né? A Thalita estuda e eu anoto, né? Não, gostei muito. Eu queria agradecer muitíssimo a Thalita por essa disponibilidade, por ter criado esse momento para a gente, né? Também agradecer a Camila por ter organizado tudo isso. Foi muito importante, eu acho que para todos nós da SP Flor, né? Então, a respeito de curso, assim, a gente vai começar o curso da SP Flor dia 26 agora, no sábado à tarde. Nós teremos um primeiro momento desse curso, né? Trazendo alguma coisa que a gente pensa como novidade, meio que uma surpresa, assim, né? E estamos vindo de muitos encontros, né? Desde o começo do mês, tem sido uma maratona, meu Deus, uma super maratona. Desde o dia 1º de setembro, com atividades todos os dias, de uma forma ou de outra, e levando a terapia floral para todo mundo que a gente está conseguindo, né? Unindo pessoas que não se viam há muito tempo, unindo ideias, posturas, posicionamentos, terapeutas, produtores. Nossa, olha, tem sido muito legal e a gente vai até o dia 30 nessa toada e gravando outros eventos, né? Agora no dia 24, nós teremos de manhã o pessoal das Essências Florais, da Cíntia Boacef, fazendo uma festinha para o Dr. Bá, para que nós possamos comemorar online. À noite será a finalização do Semana da Terapia Floral. Então, assim, eu acho que é um momento muito importante, um momento de
de retomada desse gás da terapia floral, e em especial da SP Flor, né? Que a gente está investindo assim com muito amor na retomada daquilo que a gente considera como a missão da SP Flor, né? Que é chegar às pessoas. Bom, então acho que é isso. Qualquer coisa a gente está disponível sempre, né? Através das redes sociais, e a Camila é um contato, né? De proximidade. Mas assim, eu estou muito feliz, amei essa palestra. Nossa, fiquei muito feliz. Gente, muito obrigada por tudo, viu, Thalita, mais uma vez, Camila, muitíssimo obrigada. Foi um imenso prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. É uma delícia, né? Ai, gente, eu sou suspeita. Um beijo, viu? Estou muito feliz com esse encontro.